E aí, como é que vocês estão? Bom, eu dei uma sumida, né? O último vídeo que eu fiz aqui foi falando do momento que eu acabei passando, né? E que eu tinha muitos vídeos ali e tudo mais, que eu tava louco pra postar, louco pra upar pro PC, editar, enfim, e postar. Mas, infelizmente, aconteceu aquele infortúnio, sei lá, aquele momento ali em que meus bens foram subtraídos, né? Mas, enfim, a vida brilhou pra gente, agora eu tô com um novo celular. Ele é da Samsung, então vocês não vão ver as marcas do meu rosto, mas, enfim, acho que deve ter alguma configuração aí que fica melhor a definição. Mas enfim, né? Dá pra gravar, né? Dá pra gravar, isso que importa. Ele tem uma definição chuchu beleza, então acho que dá pra continuar, né? O mês de outubro era para ser recheado de vídeos de Halloween, de terror, dessas coisas assim, mas infelizmente ocorreu aquele caos, né? Enfim, cara, deixa eu até colocar meu pezão aqui. Eu vou bater um papo com vocês de lado, porque eu tô na minha casa, cara. Então deixa eu até virar aqui um pouquinho. Bom, é aquele vídeo do mês que eu bato um papo com vocês, um papo mais reflexivo, um papo mais interessante. Então, eu queria falar um negócio que eu já tava, né? Eu tinha feito, daí eu acabei não postando também por causa do acontecimento. Que, cara, é sobre perdão, basicamente, o meu vídeo de hoje. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente no meu canal que é bem jovem, é uns 14, 15 anos aí, até menos. Então, eu acho interessante falar sobre isso porque é nessa época da nossa vida onde acontecem as maiores mágoas ali, né? Tem muito hormônio, tem muito. É mais hormônio, né? Mas as coisas estão começando a acontecer pela primeira vez. Muitas coisas acontecem pela primeira vez sempre, né? Então, quando acontece alguma coisa com seus pais, por exemplo, sei lá, quando eu tinha 11, 12 anos, os meus pais eles se separaram e foi aquele problema, né? Então, eu tinha muita mágoa, eu discutia muito com meu pai, eu discutia com a minha mãe também. E tudo isso, cara, nos dias de hoje, onde se você pesquisar, acontece muito caso de. Eu não gosto muito desse termo, né? Mas enfim, operações psicológicas e tudo mais, e da política se alimentar muito disso, eu acho muito importante para vocês que estão aí nessa época aprender desde já a perdoar, a compreender todos os problemas que vão começar a acontecer na vida de vocês, porque já se cria uma certa maturidade, entendeu? Então, eu acho que é muito importante hoje em dia a gente perdoar, não no sentido religioso, mas mais no sentido psicológico e religioso também, se você é cristão, se você é de alguma religião que é muito mais voltada para o perdão, né? Porque tem religiões que não são tão voltadas ao perdão, são mais voltadas a resolver, utilizar, sei lá, artigos religiosos, magia, esotérico que não trata a semente do caos ali, né?
Cara, eu vou começar a contar mais ou menos sobre a minha história quando eu comecei a me libertar disso tudo, né? Os meus pais eles se separaram. é, Ocorreu um caso de traição que foi bem triste, né? E ali eu criei uma certa revolta. Eu nunca cheguei a me revoltar do tipo, ah, vou usar droga, vou fumar maconha, vou... Eu nunca gostei desse tipo de coisa, nunca foi da minha vibe, nunca fui pra rolezinho, eu sempre fui um cara muito caseiro, muito mais dentro do meu quarto, mas mesmo assim, por mais que eu esteja no meu quarto, eu vou... Você acaba se revoltando, né? E hoje em dia na internet tem vários outros meios de você se revoltar do que simplesmente você se... Ah, sei lá, o clássico é usar drogas, é ser assim, é ser assado, enfim. De uma certa forma eu acabei me revoltando, porque eu acho que isso é um pouco natural do cérebro, não sei, acho que é um meio também de você crescer, enfim, você fica meio depressivo, às vezes mais ansioso, enfim, é tudo um caos, né? Só que eu comecei a colocar mais racionalidade nas coisas e comecei a entender que a história do meu pai e da minha mãe são duas histórias que, querendo ou não, aquilo ali ia acontecer. Começando pelo meu pai, é, eu percebo que a história dele é muito mais uma história de não aproveitei a minha adolescência, eu não aproveitei a minha solteirice, que é isso que eu tô aproveitando agora. Eu tô estudando, eu saio, eu curto, e eu sei o que é estar sozinho, eu tenho uma solitude, que isso tudo me ajuda a me satisfazer, né? Eu tenho que satisfazer muito mais o lado sexual meu, que, que isso é muito importante porque daqui pra frente, né, quando eu tiver com os meus 35, 40 anos, eu vou olhar pra trás e vou falar, pô, com os meus 21, 22, 25, até os meus 30 anos, que o cara hoje em dia é um moleque, se você parar pra pensar, com 30 anos, porra, eu curti pra caramba, cara. Eu saí aí deitando com várias, eu me satisfiz, né? Eu passei por um momento muito grande de satisfação sexual. E isso é importante, porque de certa forma, se acumula no cérebro e, e aí você tem um relacionamento muito sério e ali você já busca, sei lá, casar e ali você tem filhos e aí tem que cuidar do filho. E ali você já tá com 30 anos, com cara de 50, porque você já tá cansado, você já tá mal, e você não satisfez essa parte sua. E aí vem a opção, né, que é a separação, né? Então, a separação vem e aquilo tudo criam-se rachaduras, criam-se traumas, criam-se problemas. Então, é, é melhor agora eu curtir, focar em mim, focar no meu corpo, como eu já falei aqui e quero falar futuramente, do que eu me envolver a sério com alguém. Oferta não me falta, mas assim, eu me envolver a sério mesmo com alguém, namoro sério, do que eu é melhor eu não fazer isso, né? Eu acabei perdendo um pouco o raciocínio. É melhor eu curtir a minha solteirice agora que eu tô jovem do que eu futuramente querer viver essa época onde eu já tenho uma família, uma casa, um carro, um cachorro, um papagaio, sei lá, entendeu? Então é melhor agora eu focar no meu lado
financeiro no meu canal, que é uma coisa que eu gosto muito, é um hobby, assim, maravilhoso meu, que algum bichinho me picou e eu amo muito fazer vídeos aqui. Queria fazer mais, né? Mas, enfim, agora é daqui pra frente. Mas é melhor eu focar nesse tipo de coisa no meu corpo, na minha saúde, no meu bolso, né? No meu dinheiro, no meu carro futuro, no meu trabalho, nos meus estudos, para eu satisfazer isso tudo e futuramente olhar para trás e falei, caraca, cara, eu curti mesmo, assim. Foi muito bom. Então, é melhor fazer isso tudo agora do que ir focar em um namoro e focar na vidinha tradicional, né? Que eu que as pessoas te impõem, né? Então, é, quando eu racionalizei tudo isso e compreendi tudo isso, que eu sou uma evolução genética do meu pai e sou uma evolução genética da minha mãe. Qual foi o erro que eu tive? Não, que eles tiveram, desculpa, que eu posso consertar. Então ele no caso errou nisso. A minha mãe, eu acho que ela errou em viver muito para a família, em teve várias oportunidades e não agarrar, entende? Então, se eu tiver uma oportunidade, por exemplo, de sair do país, eu vou sair do país sem dó nem piedade. Eu não vou me apegar tanto assim à família quanto ela se apegou. Então, eu entendo que eu sou uma evolução genética dos meus pais. Eu sendo uma evolução genética do meu pai e da minha mãe, eu não vou ser um retrocesso, certo? Eu sou uma evolução, ponto. Eu sou quase que a cópia com algumas alterações do meu pai. Então, entender isso é primeiro libertador e segundo você compreende que, nossa, eu posso ser diferente e eu perdoo isso tudo. O perdão ele tem que vir de dentro, é algo muito emocional, né? Então você se livrar disso tudo e falar, não, peraí, ele fez de um jeito, ele estava errado, nisso, mas eu sei das qualidades dele, eu sei no que ele acertou, nas sortes em que ele teve. Eu não tenho nenhuma raiva hoje em dia do meu pai. O meu pai é o meu herói. É um dos caras que eu mato e morro por ele, sem exageros, sério mesmo. Mas eu sei no que ele errou, eu sei no que ele acertou, e hoje tá tudo bem comigo, tá tudo bem com ele. E se futuramente eu puder, eu dou um carro, eu dou uma casa, eu dou tudo para ele e para minha mãe, porque eu sei que eles erraram, mas eles fizeram o melhor deles. E dessa vez, como eu tenho essa oportunidade que é a vida, eu vou me dar a oportunidade de fazer o que eles não fizeram. Entendeu? Então, quando você se liberta disso tudo, muitas políticas e muitas ideias e muitas coisas que só querem te transformar num soldadinho deles, sabe? Não existe força nisso. Hoje em dia tem muita gente muito magoada, muito traumatizada, que não trata dos seus traumas. E pegam esses traumas e jogam em um movimento, em uma política. Esse cara de Red Pill, esses caras da Black Pill, da não sei o que Pill, esses caras também que são mais à direita, esses caras que são mais à direita. Dá pra perceber quando você não é traumatizado por esse tipo de coisa, que é tudo trauma. E esses movimentos, eles te comem. É como se fosse uma oferta, sabe? Ah, você tá com trauma? Pô, a gente tem esse movimento aqui que vai fazer você
corroer ainda mais esse trauma. Entende? Então, se você vê um vídeo desses caras, se você vê qualquer conteúdo, você percebe, fala, caralho, cara, você tá totalmente traumatizado. Por que que você não vai primeiro se tratar, aí depois você vê com mais calma? Mas não. Hoje em dia, a saúde mental, ela, apesar de estar começando a ser bem falada, ela ainda é meio que deixada de lado. E esses movimentos, eles se alimentam disso. E espero que você, jovem, aí, você que está bem mais jovem que eu, não dê forças. Se for para abraçar uma política, que seja uma política que seja muito mais nacional, seja muito mais é, em- que fala muito mais sobre o seu país do que as lutas, porque fica só na luta, 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 e a luta nunca acaba, entendeu? Na minha opinião, acho que só o nacionalismo ajudaria alguma coisa e não esses movimentinhos aí. Isso é tudo uma criação de alguém que viu um jeito de ganhar alguma coisa, de lucrar de algum jeito na nos movimentos aí, todos esses problemas que estão acontecendo com o nosso país, no mundo, enfim, que seja uma política que te fortaleça, em que te coloque para frente como ser humano, que infelizmente não tem. É só um movimentozinho onde você vai ficar falando, 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 falando sobre aquilo lá, e você vai ficar remoendo e você vai ficar ruminando sobre aquilo e nunca vai para frente. Então que seja algo que te coloque para frente, né? Te coloque em direção a um futuro melhor, que infelizmente ainda não tem. Vai que eu inicio. Brincadeira. Mas isso é importante. O importante é você primeiro perdoar alguma coisa que te fizeram. Busca uma psicóloga, ou então perdoar espiritualmente. Talvez isso te ajude muito. Eu sou muito mais espiritualista, sou muito mais a favor da religião do que a não religião, o ateísmo. Então, enfim, espero que isso te ajude, na verdade. Não te corroa por dentro, porque é pesado. São movimentos, são coisas assim que é bem pesado, que não te ajuda em nada. Você só tá dando dinheiro para alguém que vai lucrar em cima do seu trauma, tá? Acho que eu falei tudo. É isso. E o canal está de volta. Eu vou voltar. Eu comprei um green screen. Então vou começar a brincar aí com chroma key e essas coisas assim. Enfim, te vejo nos próximos vídeos. Eu acho que esse Samsung aqui vai ajudar, porque as cores são bem chapadas. Então não vai ficar com aquela coisa zoada do chroma key. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma editadinha nesse vídeo, só o início mesmo. Upar e dormir, que amanhã eu trabalho, beleza? Valeu, obrigado aí. Espero que isso tenha ajudado vocês. Eu esqueci de falar, como sempre, que assim, eu abri, não, ele já era aberto, né, na verdade. Eu abri o meu Instagram aí, eu estou divulgando o meu Instagram pessoal. Se vocês quiserem aí me seguir, não tem muita coisa, é muito mais um negócio mais de família, mas eu tô querendo brincar um pouquinho com o Instagram, quem sabe tornar ele um pouquinho mais profissional, umas fotinhas mais legal e tal. Enfim, chama-se Alderi JR ou Alderi JR 8, tá? Alderi Júnior 8. Então, se você quiser me seguir, a persona por detrás dos personagens aqui é esse aí, então, tá? Eu vou dar uma editada nele, vou tirar algumas coisas e tudo mais, mas espero que vocês gostem, tá bom?
Bom, tem esse, e aí tem o Instagram também do Paraligo Show, que é Paraligos 1, não, Paraligo Show 1, e tá aqui aparecendo em nenhum lugar aí, tá? Então, obrigado aí por assistir. Tchau.